Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um H Podcast, o seu podcast aqui do Mercado Contábil, onde você sempre vai ter conteúdos de valor para você e que vai ajudar você na sua jornada como contador, para você que está estudando contabilidade ainda, para você que é empresário contábil, que vai se tornar empresário contábil, aqui é um caminho certo porque você vai se inspirar, você vai ter ali cases reais de empreendedores, você vai ter muita informação que vai ajudar você nessa sua jornada. E eu, como aqui como anfitrião, eu sempre vou trazer os convidados e convidadas que realmente faz sentido para você e hoje não seria diferente, né? Hoje eu recebo a Isa, que é uma convidada muito especial porque ela é muito jovem e já é empresária contábil. Então, para você que vai começar a sua jornada empreendedora, para você que iniciou a sua jornada empreendedora no mercado contábil e ainda é jovem, então esse conteúdo ele é especialmente para você. E para você que não é jovem também, tal quanto eu, né? A gente precisa se inspirar nos nossos jovens como a Isa. Se apresente. Eu sou a Isabela, muito feliz de estar aqui. Muita honra estar aqui participando desse podcast com você, porque eu assisti e agora eu tô aqui, né? E olha E que salto, né? olha que salto. E talvez a mais jovem até agora. Eu imagino que seja mais jovem A que eu mais jovem, trouxe para o H 22 Podcast. anos aqui, 22 aninhos, né? Olha só. 22 E aninhos já é empreendedora. e já empreendedora. Ai, meio que fui jogada nesse universo da contabilidade, me apaixonei e entrei na mentoria e fui escalando e agora a gente tá aqui batendo esse papo. Pois é. Então a gente tem muita coisa para poder falar aqui, mas eu quero já começar falando sobre essa paixão que você falou, né? Você considera que ter paixão para aquilo que faz é fundamental para que você possa ter resultados, considerando para você que é jovem ainda? Com certeza. A gente, ainda mais os jovens, essa geração, ela é movida por paixão. Então, a gente não se importa em arregaçar as mangas e fazer, mas a gente tem que estar muito dentro disso. Então, na contabilidade foi assim. Eu nunca imaginei fazendo contabilidade, nunca imaginei estar trabalhando, estar à frente de um escritório de contabilidade, ainda mais tão tradicional. Caí de paraquedas, mas a gente se apaixona. Quando é aquilo, a gente tem vocação para aquilo, todo mundo fala de vocação, a gente tem vocação para aquilo, a gente se apaixona, arregaça as mangas e entra e começa a transformar. É transformador, tanto para o tradicional, para o escritório tradicional, quanto para mim também. Porque ninguém me falou na escola que eu podia fazer contabilidade. Falaram muito de direito, de medicina, falaram de diversas áreas, mas ninguém nunca chegou para mim e disse que contabilidade era isso, de trabalhar no escritório, de ter uma empresa. E é muito mais do que eu imaginei. Quando eu fui fazer um teste vocacional no ensino médio, não tinha a área de contabilidade ali, assim. Nunca caiu. Eu fiz o meu teste e foi para tradutora, outras coisas, mas nunca caiu contabilidade. Mas você tinha o viés da sua mãe. Eu tinha, sempre tive. Sempre tive o viés da minha mãe, porque eu cresci no escritório de contabilidade, né? O escritório de contabilidade tem 48 anos. Começou 48 anos. 48 anos, começou pelo meu avô, pelos meus avós. Então você é a terceira geração. Eu sou a terceira geração do Ah, isso eu não escritório. sabia. Terceira geração. Começou pelos meus avós. É bem, assim, um escritório muito pequenininho que meu avô comprou de um parente. E eles tinham acabado de se formar ali em técnico de contabilidade e começaram a fazer contabilidade. Depois passou para minha mãe. Minha mãe entrou também muito jovem no escritório. E eu caí de cabeça na pandemia no escritório e comecei a gostar, mas eu sou a terceira geração. A gente tá nesse trabalho aí, mas é muito bom, porque a gente se apaixona nisso, cai de cabeça, se apaixona e descobre um novo mundo, que ninguém conta, que contabilidade, todo mundo fala que é números, 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 números. Na escola você aprende que é números, 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 mas é sobre pessoas, é pessoas, pessoas, pessoas. E se tivessem me falado na escola que contabilidade é isso, nossa, teria um atalho muito grande. Não teria que ter rodado tanto para chegar até ali. E você conviveu dentro do escritório, né? O que você fazia lá quando você era mais jovem do que você é hoje? Quando eu era... Eu fui criada ali, porque o escritório, ele é no mesmo terreno da casa dos meus avós. Eles nunca quiseram alugar um lugar. Eles quiseram construir um lugar deles. Então, meus avós construíram um escritório. Então, há 48 anos, 45 anos, aliás, ele é no mesmo lugar. Na cidade? De Mairinque. Ele ficou 3 anos num outro lugar, aí a pessoa pediu o estabelecimento e daí foram para esse lugar. Então, desde pequenininha, eu ficava muito com meus avós, saía da escola, ficava ali e descia pro escritório. Então, eu brincava muito com máquina de escrever,
ficava ali com as meninas conversando, gostava muito de ficar ali, brincava de escritorinho, então eu sempre gostei. Mas quando eu fui crescendo, eu já fui vendo aquilo com outro olhar, não me aprofundei muito. Então, o meu castigo, quando acontecia alguma coisa, minha mãe me deixava de castigo trabalhando no escritório. Então, eu tinha que arrumar todo o arquivo, tinha que fazer todo o serviço de rua. Então, esse era o castigo, fazer o serviço de rua, fazer tudo ali. E daí eu comecei nossa, legal, mas não acho que é isso, acho que é muito número, não vou por essa área. E daí eu fui buscar outras coisas, achei que ia fazer enfermagem, aí depois eu fui para estética, fui para diversas áreas. Aí quando chegou no final do ensino médio, eu falei, poxa, não faço ideia do que eu vou fazer. Falei para minha mãe, não sei o que eu vou fazer. Tenho 18 anos e tô perdida. Aí eu fui fazer meu intercâmbio, tenho 17 anos, fui fazer meu intercâmbio. Aí lá me apaixonei, lá comecei a pegar bastante coisa de empreendedorismo. Fiz um curso de business nos Estados Unidos, então foi muito bacana. E comecei já a ter um olhar mais, poxa, dá para eu ter o meu negócio um dia. Isso é legal, eu não preciso trabalhar para outra pessoa. Acho que dá para ter o meu negócio. Aí aconteceu a pandemia, tudo fechado, eu fiquei morrendo de medo de acontecer alguma coisa. Voltei pro Brasil, caí no escritório. Comecei a faculdade de contábeis e, nossa, me apaixonei. Ali, comecei a me apaixonar. E eu caí no departamento de legalização de empresas, porque a pessoa responsável, né, ela tava saindo. E daí eu caí ali, tipo, não tinha ninguém para fazer o serviço de legalização. Aí eu lembro que eu ia fazendo um curso muito bacana. Comecei a fazer um curso e eu ia vendo o que a pessoa estava fazendo e ia replicando. Então, minha primeira empresa que eu abri foi assim. Eu vi, como fazer a viabilidade. Ia lá, ia fazendo a viabilidade. Agora é o DBE. Eu ia lá fazer o DBE. Então, eu ia replicando. E eu comecei nossa, legal, dá para eu abrir uma empresa. É assim que começa. Aí eu comecei a fazer as reuniões. Comecei a participar das reuniões. E eu achei incrível, tipo, é aqui que nasce tudo. Então, quando alguém começa um sonho, eu quero ter uma padaria, quero abrir a minha empresa, é uma clínica de estética, é aqui que começa. E daí eu comecei a me aprofundar nisso, comecei a gostar muito dessa parte de consultoria. Inegavelmente você tem uma paixão mesmo, né? Isso é visto nos seus olhos, né? Eu amo muito, assim, eu sou apaixonada. E é por isso que eu foco tanto em falar para as pessoas, para os jovens, principalmente. Gente, faz ciências contábeis. Tem muita coisa para ser trabalhada. Não é só, lógico, tem a área da contabilidade, que é incrível, a contabilidade pública é incrível. Então, tem várias áreas incríveis, só que tem uma área ali de humanas que as pessoas precisam trabalhar mais, precisam olhar mais para isso, Boa. porque a gente foca tanto no número, ali no documento, no arquivo, e a gente esquece das pessoas, o que isso tá transformando ali o negócio daquela pessoa. Então, é isso que eu gosto muito. Por isso que a gente foca muito hoje, o nosso ramo, no nosso escritório, ele é focado nesse público jovem, que sai da faculdade e não quer, as pessoas não querem mais sair da faculdade, lógico, você vai fazer um estágio ali, mas elas querem construir os seus negócios. E a gente começa a conduzir isso. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem um público muito bacana ali, que a gente faz um trabalho muito legal de tatuadores, de dentistas, de nutricionistas que saíram da faculdade e precisavam só de uma consultoria para começar o seu negócio. E hoje tem clínicas. A gente tem uma cliente incrível ali que tem, acredito que 25 anos, ela está abrindo a 3ª clínica dela. Então, ela, sabe, a gente só precisa de uma consultoria, às vezes, de um palpite. Tipo, começa por aqui, que as pessoas não sabem. A gente fica falando de INSS, Prolabore, é o DAS, é o PIS, é o COFINS. Eles não sabem isso. A gente pega na faculdade do que você for fazer, a contabilidade, a parte de contabilidade, ela é uma pincelada muito... Você não tem ideia. Tipo, ok, você aprende a ser dentista, só que ia a ser empresário. Ninguém ensina. Então, a gente tenta fazer esse trabalho. Boa. E você falou muito que está atendendo hoje um público jovem, né? Você considera que essa sua comunicação ela se alinha mais com esse público jovem? Você também tem clientes tradicionais que já estavam na carteira também, que você também tem que Sim. se comunicar? Como que é esse trabalho A seu? gente tem, lógico, a gente tem um carinho muito grande pelos clientes tradicionais, porque a gente tem cliente ali que tá há 48 anos com a gente. Então, a gente tem um apreço muito, muito, muito forte por esses clientes. Só que é um jeito diferente de trabalhar, né? Com o público jovem, eu acho que eu atinjo mais a minha comunicação quando eles vêm ali. Poxa, você vê no Instagram uma pessoa de 22 anos falando.
você é uma pessoa de 50 anos, um empresário, às vezes eu não vou chegar em você. Só que eu vou chegar naquela menina, naquele cara que tá se formando da faculdade, quer começar a atender como fisioterapeuta, não sabe o que fazer. Não sabe, ele acha só que, poxa, eu não posso contribuir com a INSS só se eu tiver uma CLT. A gente começa por aí. Só que a gente teve que separar, a gente teve que dividir. Quais são os clientes do digital e quais são os clientes da contabilidade tradicional? Lógico, a gente atende os dois. Só que a gente foca hoje em prospectar os clientes da contabilidade digital. Então, a gente pega muita gente jovem. Eu atinjo mais esse público, até pela aparência mesmo. Porque você está olhando o rosto de uma pessoa. Poxa, aqui tem piercing, às vezes fala de uma forma um pouco diferente. Às vezes eu não vou te atingir. Lógico, inconscientemente. Às vezes eu não vou atingir você. Mas eu vou atingir aquela outra pessoa que está precisando e que ninguém está falando com ela. Porque a quantidade de contadores que está focando nisso é muito pouco. Muito pouco. Então, a gente sentiu que são pessoas que precisam. Eu vejo uma autenticidade muito grande naquilo que você faz, né? Primeiro que você mantém o seu visual, né? Você gosta de tatu, você gosta dos piercings, você tem um estilo próprio, um estilo muito marcante, né? Obrigada, eu acho. Acho que obrigada. E isso ajuda, né? Você usa isso a seu favor, né? Porque se a gente pensar no mercado de contabilidade, numa visão mais tradicional, você seria uma profissional que talvez para alguns escritórios seria até difícil de ser contratada. Com certeza, né? com certeza, com certeza. Quando eu entrei, a minha primeira semana no escritório de contabilidade, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu tinha cabelo roxo, inteiro roxo, curto, inteiro roxo, eu tinha mais piercing do que eu tenho agora. E eu cheguei ali, então se você pensa, eu não sabia falar o contabilês que as pessoas falam. E eu fui atender, eu lembro até hoje, eu fui atender um cliente que tem uma empresa com a gente há anos, uma empresa enorme, um empresário ali, todo trabalhado no estilo. E eu, uma menininha desse tamanho, você olhou pra aquilo, ele olhou pra mim. Eu acho que ele sentiu até dó, ele olhou, ele falou, tem outra pessoa que eu posso falar? Aí ele falou isso pra você. Falou pra mim, falou, tem outra pessoa que eu posso falar que eu acho que você não vai conseguir me ajudar. Aí eu, poxa, fui triste, assim, fui lá atrás, falei com a moça, porque no nosso escritório de contabilidade na época, não tinha ninguém diferente do padrão. Era todo mundo padrão, então era todo mundo com uniforme, era todo mundo, não tinha ninguém com piercing. Fui a primeira pessoa a entrar no escritório que tinha um piercing. Não tinha ninguém com tatuagem, acredito que as meninas tinham, assim, uma coisa muito, né, escondida. Mas, então foi um susto até para os nossos clientes, ver aquilo de fora. Aí eu lembro que eu cheguei e falei pra Lu, você pode entender esse cliente que ele não quer falar comigo. Aí eu comecei a pensar, falei, tá, eu vou precisar entrar nesse mundo. Eu não posso chegar assim, então, com os dois pés. Aí eu fui, pintei o cabelo, tirei uns piercings, falei, vou dar uma desradicalizada ali. E fui construindo um meio termo ali, não tão radical, mas um ali que, poxa, eu consigo me conectar com as pessoas e ainda consigo ser quem eu sou. Eu não preciso mudar quem eu sou, porque eu me sinto bem assim, poxa, acho tão legal quando as pessoas são do jeito que elas são autênticas, são diferentes, porque se você for lá e ver 15 pessoas iguais, vestidas iguais, com o cabelo igual, ninguém vai se destacar, você não vai olhar pra ninguém, não vai se conectar com nenhuma delas. Então, eu tento não perder isso, eu acho que é isso que me conecta com as pessoas. De ser quem eu sou, independente, e ainda assim prestar um bom serviço, ainda assim ter uma boa comunicação, ainda assim estudar pra caramba. Então, eu bato muito nisso. E hoje, no nosso escritório de contabilidade, se você for lá, as pessoas a gente tirou isso de uniforme, porque eu não gosto de uniforme, mas a gente já tirou isso de uniforme, e cada um você vê que é muito autêntico. É muito autêntico. Cada pessoa que está ali no escritório tem o seu jeito. E a gente respeita muito isso. E todas elas se dão muito bem com atendimento ao público, se dão muito bem para passar informação. Então, mas eu aprendi que a gente precisa entrar ali e se adaptando, mas sem perder a nossa essência. E esse cliente que você teve essa dificuldade, como é que foi depois? Aos pouquinhos, a gente vai conquistando. Eu acho que a gente vai mostrando que essa é o jeito que eu me pareço por fora, mas por dentro eu tenho muita coisa que eu posso te ajudar. Então, com reuniões, eu percebi que tiveram várias reuniões que eu fiz que os clientes entraram na reunião esperando muito pouco. Tipo assim, eu tô aqui, mas eu não, sabe, não vai servir pra mim. E saíram muito
caramba, é aqui, Foi aí que eu comecei a assumir o escritório, porque daí eu comecei a... Poxa, eu vou fazer reunião. Eu gosto muito de fazer reunião de abertura, eu gosto muito dessa parte de consultoria. Eu sou apaixonada por legalização de empresas. Essa é a minha área do coração, por mais que hoje eu não tô mais tanto no operacional disso, porque eu treinei pessoas melhores que eu para fazerem isso, mas é minha paixão. Então, quando a gente ia fazer uma reunião com o primeiro cliente, eu assisti muito e daí eu ia anotando. Eu via minha mãe fazendo, eu ia anotando, falando, aqui, quando ela fala isso aqui, ele tem essa dúvida. Então, eu não vou fazer isso, eu vou falar de uma outra forma, que daí ele não vai nem ter essa dúvida. Então, eu fui anotando e melhorando, vou fazer isso. Aí, quando eu comecei a fazer as reuniões, eu ia fechando. Poxa, eu ia fazer 5 reuniões no dia, eu fechava 4, e um ficava de me dar resposta. Aí, ia lá, fechava. Poxa, legal, eu acho que eles gostaram de falar comigo. Aí, comecei a fazer. Então, a gente vai conquistando esse espaço. Eu acho que quando você começa a falar, pelo menos eu sinto isso, que quando eu começo a falar, as pessoas já olham de um jeito, tipo... Caramba, ela sabe bastante coisa, ela consegue me ajudar. Então, é isso. Como eu posso ajudar o seu negócio? Depois que eu mostro como eu posso ajudar o seu negócio, aí você... E você estuda muito? Estudo bastante. Eu estudo absurdamente. Eu estudo muito. O que você hoje... mais tem focado nos seus estudos? Hoje eu foco muito na parte de financeiro, investimento, porque como eu peguei o financeiro do escritório, eu que faço toda a parte financeira, eu me apaixonei muito por isso. Então, hoje eu estou estudando muito para a área financeira. E gestão, né, e liderança. Essa é a parte que eu estudo aqui do escritório disso. Só que, além, eu estudo muito financeiro. Eu gosto bastante dessa área. E aí você acabou vindo para a mentoria com a sua mãe, né? Depois a sua mãe, falou, segue, filha. Né? Foi na que você falou pra ela, você sabe, né? Que foi você que falou, segue daqui. Foi uma conversa que a gente teve, né? Falando um pouco sobre você e ela justamente entendendo, né? Que você precisava ter um espaço seu, né? Desvincular um pouco. Até porque também ela tem os objetivos dela, pessoal, né? Sim, com certeza. Ela se deu muito pro escritório pela vida inteira dela. Então, minha mãe começou a trabalhar no escritório com 14 anos de idade. Uhum. E ela parou, vamos dizer assim, porque hoje ela é minha consultora ali, ela faz toda a parte estratégica, né, do conselho ali. Mas ela ficou, assim, muitos anos, mais de 40 anos ali, trabalhando pra caramba, em prol do escritório. Mas ela também tinha os sonhos dela. Ela sempre quis ser palestrante, ela sempre ajudou muito, ela gostou muito dessa parte de auditoria. Ela entrava nas empresas, ela fazia essa consultoria interna. Então, ela sempre gostou muito de ajudar os empresários, assim, dentro das empresas dele, entrar ali. Só que ela não conseguia muito focar nessa parte, porque o escritório demanda muito. Você fazer a gestão de um escritório é muito... Você não consegue olhar para outra coisa até você ter tudo muito bem estruturado. Então, foi isso. Quando ela viu que estava muito bem estruturado, aí ela falou, poxa, agora eu consigo olhar para outras coisas. Então, só que foi um serviço, foi uma construção, né? Até então, ela tinha desanimado muito na pandemia. A gente tinha uma empresa do lucro real. Então, a gente ainda trabalhava com lucro real, hoje a gente não trabalha mais. E essa empresa sozinha pagava 20 mil de honorários. E eles foram para um e-commerce que a gente ainda não estava pronto para atender, foram fazer uma parceria com o Mercado Livre, enfim. E tinha um contador interno, a gente perdeu essa empresa. A gente tomou, assim, um prejuízo de 20 mil. A gente não estava preparado para isso. E aí a gente começou a falar. A minha mãe, ela ficou, poxa, a gente trabalhou tanto pra morrer na praia. Vamos vender o escritório? Começou a falar na minha família, vamos vender o escritório, vamos vender o escritório. Até achou uma pessoa pra comprar o escritório. E ela falou pra mim, vamos... E eu já tava trabalhando lá, fazia 2 anos. Ela falou, vamos comigo nessa reunião pra gente vender, pra gente entender um pouquinho, eu quero a sua visão disso. E fui nessa reunião, a gente foi até Osasco pra vender o escritório. Quando a gente começou a falar do escritório, começou a falar como iria funcionar, eu via que os olhos do cara que, teoricamente, iria comprar o escritório brilhava quando a gente contava do escritório. E quando a gente saiu da reunião, eu falei pra ela, ele tá enxergando uma coisa que a gente não tá enxergando. A gente não vai vender esse escritório. Não vai vender. Me dá 3 meses que eu vou salvar a gente, vai dar certo. Confia, 3 meses. Se a gente não conseguir em 3 meses... que era o que ia ter a multa, né? Tipo assim, o cara ia ficar 90 dias pagando a multa pela rescisão do contrato. Então, a gente tinha 3 meses. Aí eu falei pra ela, me dá 3 meses que a gente vai dar certo. Vai dar certo. Aí eu comecei a correr, assim, comecei a olhar, poxa, o que dá pra gente melhorar aqui dentro? Por que a gente tomou esse prejuízo? Primeiro erro, concentrar
muita parte da sua receita ali num cliente No só. cliente só. Isso foi um erro absurdo. Só que a gente não tava olhando para esse lado ainda, né? Até acontecer, a gente não tinha se planejado para isso. Tá bom, nunca mais vamos fazer isso. Não vamos mais pegar a empresa do lucro real. No que a gente vai focar? Porque você tem que ter uma meta. No que a gente vai focar? Então, eu vou focar no Simples Nacional, que é o que... Poxa, para salvar em 3 meses, é o que dá para fazer. Então, vamos focar nisso. E a gente começou. Foi um serviço muito, muito difícil, porque a gente tinha acabado de construir um monte de tecnologias ali. Um sistema, um ecossistema ali de várias tecnologias para nos ajudar. A equipe não estava colaborando, porque ninguém queria usar a tecnologia, ninguém queria usar o sistema, que ia ajudar a fazer o serviço mais rápido. Aí eu falei, não, então pera, pra gente colocar mais cliente aqui dentro, para eu conseguir salvar o escritório, a gente precisa conseguir atender mais clientes. Vamos revisar isso daqui. Enfim, não deu certo com aquela equipe, a gente mandou embora 90% da equipe, fiz uma reunião com a minha mãe e falei, olha, isso não dá para fazer, com essas pessoas não dá para fazer, a gente precisa de pessoas mais abertas para o mundo digital. Se a gente quer focar nisso, a gente precisa de pessoas que realmente queiram isso. Tá tudo bem você querer trabalhar com uma contabilidade tradicional ali no escritório, que você vai ficar escrevendo manualmente, imprimindo. Tá tudo certo, não tem problema. Você não precisa de uma acessórias da vida, de um sistema para você fazer. Só que você vai fazer menos. Você vai fazer para 10, o que eu conseguiria fazer para 50. Então, tem que ter essa ideia. Só que eu precisava fazer para 50. Então, beleza, a primeira coisa, a gente vai tirar essas pessoas. Tiramos pessoas, ficou uma pessoa da equipe original. Desde que eu entrei, só ficou uma pessoa da equipe original. Fui colocando pessoas, assim... Peguei uma pessoa de ADM para colocar em legalização, porque eu falei, eu não posso fazer legalização se eu tenho que olhar para isso. Beleza, eu vou treinar essa pessoa. Fui ensinando, senta aqui... Fui ensinando passo a passo, coloquei para fazer o curso que eu fiz, mostrei o jeito que eu fiz, porque eu já tinha construído tudo. Então, quando eu estava na legalização, eu montei todos os processos. Eu deixei tudo digital. Então, eu fiz para ela só manter e aperfeiçoar. Então, eu já tinha um manual do societário, eu entreguei ali, foi muito mais simples, né? Do que eu peguei de bandeja, mas foi muito mais simples. Mas você fez esse playbook porque você já imaginava que um dia você ia ter que passar para alguém? Sim. Eu já imaginava, porque na verdade, porque quando eu entrei, ninguém deixou nenhuma informação pra mim. Tá. E isso foi muito ruim. Então aí eu percebi que a gente não pode guardar informação de forma alguma, porque se eu faltar amanhã, isso aqui precisa continuar. Então eu digo eu mesma, porque se eu faltar hoje no financeiro, alguém tem que ter um mínimo de informação pra continuar amanhã. Entendeu? Porque pode acontecer, eu posso me acidentar ali amanhã e não poder ver isso agora. Então a gente tem que considerar. E, poxa, passei pra ela tudo. Só que eu senti uma coisa muito, poxa, não peguei do zero isso, passei tudo pra ela tinha que manter o processo, então pra ela foi mais simples. Por isso que eu fiz tudo isso, pra ser mais simples e pra se ela quiser passar pra outra pessoa, porque a gente quer crescer. Eu não queria ficar com legalização só pra mim pra sempre. Eu queria treinar pessoas pra colocar ali, pra eu poder fazer outra coisa e pra essas pessoas treinarem mais pessoas e pra gente ir construindo. Passei tudo pra ela. Poxa, a pessoa decolou em legalização. Uma pessoa... Poxa, se eu abrir uma empresa em 5 dias, ela abre em 3. Agora ela abre em 2. Daqui a pouquinho ela já tá no 1. Então, assim, eu treinei uma pessoa para ser muito melhor que eu. Parei de olhar para isso. Agora eu preciso olhar para o fiscal, que era A gente tava com muito problema no departamento fiscal, que hoje é o que... Eu acredito que nos escritórios é o que mais dá problema ali. Vamos terceirizar o departamento fiscal. Fiscal e contábil, vamos terceirizar. A gente terceirizou o departamento fiscal e contábil, fizemos uma parceria numa outra mentoria que a Soraya estava. Fizemos uma parceria muito bacana, terceirizamos para uma galera lá de Birigui. Perfeito, foi ótimo. Tiramos o operacional do fiscal e contábil de dentro, deixamos uma pessoa para atendimento, começamos a melhorar isso. Agora a gente consegue pegar mais clientes, trazer mais clientes para a base. Aí agora a gente faz o serviço do comercial. Buscar cliente, indicação. Começamos com campanha de indicação. Olhar para isso, Instagram, a pequena movimentação que você começa a fazer no começo, já é muita movimentação. Numa cidade pequena, do interior, que nem existia marketing contábil. Que você começa a colocar ali, mesmo assim, orgânico, pedindo para uma pessoa te avaliar no Google. Avalia aqui para mim. Manda ali, poxa, comenta nesse post aqui, você viu o post novo que a gente fez? Essa movimentação orgânica, as pessoas já começam a te olhar, começaram a ligar pra gente. Olha, vi no Google, procurei contabilidade Mairink, vi no Google, vocês, indicação, reunião.
Trouxe. Aí eu mostrei, apresentei. Quando eu fui apresentar o resultado pra Soraya, eu mostrei. Falei, olha, antes a gente tava, se eu não me engano, a gente tava com 130 clientes. Hoje a gente tá com 170. É isso daqui, o faturamento tava, acredito que na época, 60 mil. Quando eu apresentei pra ela, já tava no 110. Falei, olha, é isso daqui. Dá pra fazer, a gente não precisa vender o escritório. Aí ela falou, não precisa vender o escritório. Não precisa vender o escritório. Aí Caramba. a gente começou, vamos escalar isso agora. Que foi quando eu entrei na mentoria. Que eu já tinha tido esse despertar de, poxa, precisamos manter isso daqui, só que a gente precisa crescer. Como que faz isso? Não dá pra eu chegar no escritório tradicional e perguntar como que você cresceu, porque ele não tá no lugar que eu quero estar. Então, você precisa olhar pra quem tá. A Tactus tá no lugar que eu quero estar. Então, onde que eu encontro quem que formou isso? Como você me fala? Como que você fez? É essa a pergunta, como você fez? Aí eu entrei na mentoria, depois do Summit. Que surreal esse negócio, né? É, E você é a mais jovem da mentoria. a mais jovem da mentoria. E como é que você se sente? Pra mim é muito comum, porque eu sempre fui a mais jovem dos lugares. Então, eu sempre fui a mais jovem, assim, até na faculdade mesmo. Mas você acha que você tem essa precocidade na sua vida já? Sim, Desde sempre? desde pequenininha. Eu saí de casa com 13 anos. Então, desde pequenininha, eu sempre fui a mais jovem. Eu morava num colégio interno. Eu fui morar num colégio interno com 13 anos. A idade pra você morar no colégio interno, se eu não me engano, na época era 15. Eu entrei com 13. Porque, enfim, você faz os testes, né? Pra você... Você tem toda aquela preparação pra você poder morar no colégio interno. Mas por opção sua? Sim, é porque eu já estudava... Eu estudei na escola adventista. Não sei se pode falar, mas eu estudei na escola Pode. adventista a Se minha quiser vida falar aqui. inteira. E eu sempre quis fazer intercâmbio. Isso era uma coisa da minha vida. Eu falei, cara, eu sempre quis ir para os Estados Unidos. Era um sonho. Falei, vou para os Estados Unidos. Como que eu faço isso? Então, foi uma preparação. Eu tinha a meta de que com 15 anos eu queria morar nos Estados Unidos. Com 13 anos, minha mãe já começou a falar, preparar isso. Falar, tudo bem, só que com 15 anos, do nada, você morar nos Estados Unidos, você tem que ter uma base para isso. Aí a gente começou a procurar, a gente conversou até na minha escola sobre intercâmbios ali do Adventista, e daí eles falaram, poxa, a gente tem o IASP, o internato, que é super bacana, tem assim, é um campus enorme, tem, poxa, tem mercado dentro, tem aula de escola, aula de música, tem quadra de tênis, é muito bacana. E tem essa oportunidade. E eu acho interessante pra Isabela, pra ela se preparar, aprender como é morar sozinha. Só que, lógico, você tem uma supervisão, você tem uma base ali, você não vai morar sozinha de vez. Então, pra você aprender a morar sozinha, tudo. E daí, quando a gente foi visitar, porque você faz uma visitação no campus antes de você fechar de fato o contrato, eu olhei pra aquilo e falei, caramba, já é uma... Parece que eu vi na TV, sabe? Que legal, é aqui. Onde? É em Hortolândia. Era em Hortolândia. Importante. Hortolândia, o IASP. E eu comecei a gostar, só que eu era mais nova. Ninguém, não tinha, nem podia entrar com 13 anos, eu acho. Nem sei, mas às vezes nem podia. E eu era mais novinha de lá. E eu morava com as meninas, e as meninas eram eu e mais 3 meninas. Por quarto, são 4 meninas. E eu morava com mais 3 meninas, e as meninas tinham 17, tinham 16, e eu com 13 anos, então sempre fui a mais novinha. E depois foi acontecendo a mesma coisa. Quando eu fui fazer o meu intercâmbio do au pair, todo mundo começa a ir com 25, 24 anos. Eu fui com 18, não tinha ninguém da minha idade. E você fez intercâmbio onde? Eu fui para os Estados Unidos. É a primeira vez, eu fiz com 15 anos, que eu fui para os Estados Unidos, fui para Flórida. Morei lá por 6 meses, se eu não me engano. Morei com uma família de brasileiros na Flórida, estudei. Fiz o primeiro ano do high school ali, né? O primeiro semestre do high school. Voltei pro Brasil. E como foi fazer o high school? Foi muito bacana. É que como eu morava na Flórida, ela tem muito brasileiro. Sim. Então aí, por inglês não é muito bom. Por inglês não era tão bom, não foi assim. Mas eu gostei muito da experiência de Mas estudar. no high school, a escola era muito brasileira também? Não, isso era legal, porque Tá. quando eu tava na escola era a imersão ali, era Total. muito legal. Então, eu andei de ônibus amarelo todos os dias, era uma que legal. aventura, era muito legal. E eu tinha 15 anos, então isso pra mim era um sonho que eu tava vivendo. Então eu morava pertinho da Disney, a gente ia pra Miami o tempo inteiro, então foi muito legal. Aí eu voltei pro Brasil porque tiveram uma série de problemas familiares, meu avô ficou doente, o meu irmão também teve alguns problemas, eu tive que voltar. Aí eu fiquei aqui dos 15 até os meus 17, que daí eu fui de novo pros Estados Unidos, só que aí eu não voltei pra Flórida, eu fui pra Maryland. Aí depois eu fiquei, se eu não me engano, 8 meses em Maryland, e daí eu fui pra Minnesota, que daí foi onde eu morei por mais tempo, que eu morei um ano e pouquinho, em Minnesota. Lá é mais frio. Em Minnesota é. Minnesota é
é perto do Canadá, né? Então, Total. assim, eu já peguei inverno de 21 negativo, 22 negativo. Nossa. É muito frio. Lá é frio, mas você se acostuma, não é uma coisa assim que Sim. você se acostuma. E as pessoas lá são muito ativas. Você vê que tá 21 negativo, só que as pessoas estão fazendo a caminhada delas. Então aqui a gente nem pensa. É bem. E você acha que essa experiência internacional foi importante para sua vida? Muito, muito. Foi muito. Porque às vezes a gente nem se dá conta. Só que as dificuldades que a gente vai passando no meio do caminho, elas vão construindo, vão plantando sementinhas e vão construindo de forma que quando a gente volta numa situação parecida, a gente já sabe lidar melhor. Então isso aconteceu muito comigo, assim. Lógico, falando assim, poxa, menina morando nos Estados Unidos, tiveram diversas dificuldades. Diversas dificuldades. Então, a gente vai construindo isso. E a gente vai ficando mais forte, né? Eu acho, pra gente lidar com as coisas. O emocional também. Porque se você me falasse 5, 6 anos atrás que eu estar à frente de um escritório de contabilidade, fazendo reunião com o cliente, fazendo reunião com um colaborador, fazendo entrevista para contratar. Eu ia falar, eu não tenho maturidade para isso. Não tenho cabeça para isso. Mas a gente vai construindo a maturidade. Tanto que tem coisa, outro dia até falei com a Soraya, falei, tinha uma situação muito específica de um cliente, muito específica, de um cliente que tinha já um combinado interno no escritório com, assim, uma geração anterior. Então, eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, preciso do seu auxílio nisso daqui. Eu não tenho experiência para lidar com isso. Eu não tenho. Como que você faria? Então, a gente fez uma super reunião, a gente montou dossiê. Mariane até participou da reunião, a gente fez uma super reunião. Aí ela foi e deu uma consultoria para mim mesmo, que eu olhei para ela e falei, meu Deus do céu, é isso. Já sei o que eu vou falar. Daí eu fiz, a gente foi, falou, resolveu, tudo certo. Então a gente vai construindo essa maturidade. No meio do caminho a gente vai pegando, sabe? Vai construindo. E para você não é difícil falar da Soraya como se a Soraya não fosse sua mãe? Como você Você vê que eu sempre... ainda tô... Isso, você sempre, né, coloca dessa forma, né? Eu sempre chamei de mãe, né? É costume, mãe. Mas no escritório, eu evito. Eu tento chamar de Soraya, até para os colaboradores, para os clientes entenderem que tem uma diferença entre a Soraya mãe da Isabela e a Soraya, a CEO do escritório. Então, tem uma diferença entre as duas pessoas. E também, para mim e para ela, sabermos separarmos isso. Porque no começo, quando a gente começou a trabalhar junta, foi muito difícil separar essas duas pessoas. Mas você teve conflito com as suas ideias, com as ideias dela? Sim, com certeza. Tivemos no começo, quando eu falei de tirar, vamos, por exemplo, a gente teve um conflito muito grande sobre a despadronização das vestimentas do escritório. Eu era mais tranquila quanto a isso, ela já um pouquinho mais Tradicional conservadora. e tal, conservadora. Então ela queria todo mundo de uniforme e todo mundo de calça jeans. E eu já ficava tipo, ai, todo mundo de calça jeans e de uniforme, perde identidade, sabe? A gente é um escritório jovem, a gente é um escritório tão diferente. Vamos ser diferente nisso também, né? Então a gente teve um pouquinho de conflito. E considerando também que você tá no interior, né? Que eu tô no interior? Pois é, que eu tô no interior. Tem um outro fator, assim, Tem. são vários fatores, né? O escritório muito tradicional, né, com quase 50 anos, você está no interior, fundadores, né, assim, a segunda geração de fundadores já mais com muita mais idade, com essa questão tradicionalista, ou seja, não foi você que fundou o escritório Não, tipo, já fora da caixa, um né? escritório jovem, começar. Exatamente. Ia ser muito mais fácil. Sim. Hoje, lógico, sem a bagagem, mas ia ser muito mais simples. Mas foi uma adaptação porque quando a gente começa nisso, a gente vê que às vezes a gente tem mais tem mais travas na nossa cabeça do que as outras pessoas. Então, por exemplo, eu gosto muito de vestido. E eu comecei de vestido pro escritório. Ai, a Soraya me pegou, falou, não é pra vir de vestido no escritório. Vestido não é uma coisa, tipo um vestido até o joelhinho, assim, bonitinho. Não é pra vir de vestido no escritório, imagina. Vai perder o profissionalismo. E aí eu comecei a atender, eu gostava muito de atender balcão, eu sempre gostei muito de atender balcão. E os clientes começaram a elogiar, tipo, ai, que vestido lindo! Ai, que legal! E ela na salinha lá de cima escutando. Aí eu falava, olhava assim, tá vendo? Os clientes gostam que atendam ele de vestido. Eles ficam felizes também, que a gente tá feliz de atender. Eu fico super feliz quando eu tô com um vestido, tá um calor, coloco um vestido, vou atender o cliente até mais feliz. E ele também fica feliz. E tá tudo bem, sabe? E a gente teve essas
divergências de ideias. Só que, lógico, ela tem muito mais experiência que eu. Então, tem lugares que eu não olho ainda. Ou não olhava na época. Mas eu também. Tem lugares que ela não olhava. Porque ela não tem 22 anos. Ela não tá... Porque a gente não quer mais aquele cliente que tem aquela empresa que não quer ir pro digital, que não quer... Então, isso não é interessante pra gente. Quem que eu quero atingir? Foi essa conversa que a gente teve. Então, vamos se portar para atingir essas pessoas. Então, a gente vai construindo, lógico. A gente vai chegando num senso comum, né? Porque não pode ser tudo tão radical. Não vamos radicalizar tanto assim. Só que vai sendo uma construção. Mas a gente sempre lidou muito bem com isso. Mas foi aí que a gente separou. Soraya, Isabela, dentro do ambiente. Até pra nossa relação. De depois das 5h30, chegar e falar: oi, mãe, tudo bem? Ó, tá acontecendo isso. Não falar de escritório. Falar de outras coisas. Então, isso foi muito importante. Ela tem quantos anos? A Soraya? Ela tem 52. 53. Ela fez aniversário ontem. 53 Ah, anos. sim, que você tava na mentoria, né? Que eu tava na mentoria. E ela fazendo aniversário. 53 anos. Uma diferença de idade significativa e uma relação de mãe e filha, tudo se mistura o tempo todo, com né? certeza. E o que você pensa, assim, dos aprendizados que você tem tido dentro do programa de mentoria para você? Ontem foi muito interessante, vou começar falando disso. Ontem foi muito interessante, porque eu tava pensando assim, eu vim falando com a Mariane no caminho inteiro, a gente chegou na terça, falando pra ela, beleza, a gente fez até aqui, a gente fez a lição de casa, que é estruturar ali dentro, você começar, né, se construir ali o seu marketing digital, pelo menos uma base, movimentar um pouco mais o seu Instagram, fazer ali as suas campanhas. Então, aquele início que a gente não tinha, sabe? De ter uma proposta incrível, uma proposta irrecusável, como o Jefferson fala, ter uma proposta irrecusável. A nossa proposta era recusável. Então, a gente construiu tudo isso. E daí eu falei pra Mariane, eu tô muito ansiosa pra chegar lá e saber, tipo, e agora? Ir pro próximo nível, o que a gente faz? Como é que é? E ontem você foi exatamente sobre isso, você falando, agora pro próximo nível, é isso, isso e isso. E foi isso que a gente veio buscar, é isso que ajuda, porque a gente também precisa ter um norte. Assim como eu falei no começo, que os empresários mais jovens precisam ter um norte para começar, a gente também, porque a contabilidade está mudando muito rápido, está tudo mudando muito rápido, a tecnologia está mudando muito rápido, e a gente ainda tem, junto com tudo isso, toda a demanda operacional do escritório e gerencial. Isso é muita... E financeira. Então, é muita coisa. Então, a gente precisa procurar para quem está olhando para isso. E foi isso, quando eu vi você no Summit, foi exatamente isso que eu senti. Ele tá olhando para esse lugar. Preciso me aproximar desse cara. Ele tá olhando para onde eu não tô conseguindo olhar agora. Eu preciso pegar isso. E cada programa, cada imersão, foi o que eu tava até conversando com o Arthur. Quando ele terminou a palestra dele, que ele tava me falando que, se ele vir numa palestra, que ele vai pegar um insight, vai ser incrível, porque é um insight que muda tudo. Foi, às vezes, uma frase que eu peguei, que você falou, que mudou o comecinho, que fez eu... Poxa, é isso, sabe? É assim que eu vou fazer agora. Quantas coisas. Nossa, você falou... Na primeira mentoria, eu lembro que foi assim... A gente chega com a cabeça... Primeiro encontro, a gente chega com a cabeça... A ansiedade é 1000, né? Muito perdido. Como vai funcionar? 500 perguntas. Aí a gente faz as perguntas, aí tem mais... A gente cria mais dúvidas quando a gente pergunta. E foi uma coisa que você falou uma vez na primeira. Tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. É trocar a roda com o carro andando. Dar o primeiro passo. E eu dei. Quando eu dei o primeiro passo, a gente vê que as coisas começam a se movimentar de uma forma que daí você já dá o segundo. Aí você dá o terceiro. E daí você vai caminhando. Aí você vai caminhando aos pouquinhos, estruturando. E é o que você falou também ontem, que foi muito importante, porque eu tava sentindo isso. Não é linear. O caminho para você chegar onde você quer chegar não é linear. Ele tem os seus altos e baixos. E a gente tem que saber lidar com os altos e baixos. Porque eu nunca soube lidar com esses altos e baixos por conta de... Eu acreditava que, poxa, se eu tô subindo, o caminho é só pra cima. Não é assim. A gente vai, a gente faz, aí a gente vê o que a gente construiu, aí estagna. Aí a gente desce, a gente começa a ver, meu Deus, agora como é que eu vou fazer? Começa a dar errado. Aí você sobe de novo e fala, nossa, agora deu certo, agora, nossa, é agora. Aí você estagna, aí você desce.
Mas quando você olha pra trás e você vê toda a dificuldade, você vê toda a dor de cabeça, você vê que todos os dias que você ficou até as 10, 11, meia-noite, 1 da manhã, procurando jeitos pra fazer diferente, pra fazer melhor, você olha pra trás e você fala, eu já dei alguns passos, eu não tô mais aonde eu tava. A gente hoje não tá mais onde a gente estava antes. A equipe já não é a mesma. Os sistemas já não são os mesmos. Os clientes não são os mesmos. Então, é uma construção. É tudo uma construção. E você falou que tem a dificuldade, né, de lidar com esse desapontamento pontual que você tem, né, quando as coisas não dão certo. Sim. Você acha que isso é um pouco natural da sua geração? Sim, sim. A gente é uma geração muito ansiosa. A gente quer tudo resultado para ontem. Então, hoje você vê o que mais atinge a minha geração. Os cursinhos que você vende falam que em tantos dias você vai estar faturando tanto. É o que? Como você pega uma pessoa de 20 anos? Coloca lá, em tantos dias. Com esse curso, com tantos dias, você vai estar faturando tanto. Você sabe que não é? Você sabe que não é. Mas é o resultado, é a ansiedade. Eu quero para ontem, eu quero fazer... Porque, assim, até a geração que veio antes da gente construiu, a gente até estava conversando sobre isso. Foi uma geração que correu pra gente andar. Então, agora, eu vim de uma construção da minha geração anterior. Então, agora eu preciso ser melhor. Eu preciso fazer mais, eu preciso gerar mais resultados. Você sente nessa obrigação de provar ainda para as pessoas que você é capaz? Eu acho que hoje não, eu acho que hoje já não tem mais isso. E para você mesmo? Sim, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu sou a minha cobrança comigo mesma. Minha mãe nunca precisou, minha mãe não tinha o costume de ir em reunião de escola. Ela recebia o boletim e falava comigo e ela não precisava falar nada. Porque ela sabia que se eu tive uma nota baixa, eu tava me culpando. Eu já... Ela nem falava, ela só olhava pra mim e falava, tá tudo bem, sabe? Às vezes tá tudo bem você tirar um 8, tipo, ai, fica tranquila, tá tranquila. Só que eu ficava, tipo, eu não posso ficar com vermelha. Era a meta, né? Não pode ficar com vermelha. Ai, se eu pegava uma vermelha, eu ficava, meu Deus, agora eu preciso preciso melhorar. Então, a gente nunca teve ela nunca precisou cobrar tanto, porque eu sempre me cobrei demais. Então, ela, às vezes, até amenizava um pouquinho. Mas hoje eu já consigo lidar, até pra não surtar, né? Porque é um trabalho muito pesado e por mais... A gente tem que amar, foi uma coisa até que você falou ontem. A gente tem que amar muito isso pra se divertir no meio do caminho. A gente tem que se divertir com isso no meio do caminho. Sim. E... Até para você conseguir ter energia para jogar o jogo como é. Exatamente, exatamente. Porque imagina, eu fazendo tudo isso... E ainda não gostar do que eu tô fazendo. Ia ser muito mais pesado. Então, a gente precisa gostar muito do que a gente faz. Mas é uma cobrança. É uma pressão muito grande o tempo inteiro. De todos os lados. É uma pressão muito grande. E a gente erra também. A gente tem que construir isso de se humanizar. A gente humaniza, a gente fala tanto de contabilidade humanizada, mas contador não se humaniza. Então, a gente tem que se humanizar. Eu tenho meus acertos, tenho meus erros. Só que dói errar. Dói num lugar muito profundo, assim, de, poxa, eu não podia estar errando. Só que aí a gente vai desconstruindo isso, né? De, eu também posso estar errando, eu não sou um robô, eu não tô fazendo o trabalho de robô. Então, eu não sou robô. Qual que é a diferença entre mim e um robô? É que eu tô sujeito a erro mais do que ele. Então, a gente tem que olhar para esse lado também, pra não pirar. Porque senão a gente entra nisso de, ai, tem que ser tudo perfeito, tem que ser tudo perfeito. A primeira coisa que não sai do jeito que a gente quer, a gente desiste. Não, a gente não pode desistir. Não vai ser perfeito, não vai ser linear. Vamos para os altos e baixos, vai ter acerto, vai ter erro. Só que a gente vai aprender muito mais com o erro do que com o acerto. Então, tem isso. Tomar uma água, né? Que coisa, né? Que coisa. Quanta coisa tem nessa sua mente, hein? Nossa, não... A Mariane falou, a gente devia ter um programa, um podcast, porque a gente conversa muito. Na hora do almoço, eu e ela, a gente senta no carro, geralmente, a gente sai do escritório. Senta no carro e fica conversando sobre a vida, assim, fica conversando sobre tudo, sabe, insights, como ser melhor ali no profissional, como ser melhor no pessoal, como fazer... E a gente viaja, assim, de... se autoconhecer, de olhar pra dentro. É o momento que a gente para e olha pra dentro. Aí, às vezes, a gente nem tá falando a mesma coisa, mas a gente tá em sintonia ali. E o que você tem feito hoje de produção de conteúdo? Hoje, a gente tá fazendo bastante no Instagram. Então, hoje eu tô gravando mais vídeos. Foi uma destrava pra mim, porque não sou tímida,
Não sou, Não, mas não é mesmo. claramente não sou. Só que eu tenho muito isso com julgamentos, assim, eu fico assim, será que as pessoas vão me achar meio Com esse estilo, boba? você tá preocupado com o julgamento? Ah, e a gente, mas a gente fica tipo, Você é será que muito as pessoas descolada. vão... A Ah, visão que eu tenho de você desde sempre, você é muito descolada. que bom, mas é tipo por Muito, dentro, é... totalmente resolvida. Eu sou assim, eu vou ser assim. Então, tipo assim, pra mim é normal se você chegasse amanhã com o cabelo roxo de novo, entendeu? Tranquilo, natural, Tranquilo, mas foi natural. uma construção também Aham. de personalidade e para as pessoas entenderem isso também. Uhum. Mas eu tinha um certo receio, eu tinha mais pelas pessoas que não são do meu profissional, eu acredito. Eu tinha muita vergonha, assim, não amigos, porque meus amigos sempre foram muito legais com isso, sempre apoiaram muito. Mas as pessoas que não são do meu profissional, em geral, olharem e falarem, ai, o que tá falando, sabe? Eu tinha muito esse preconceito. Só que daí eu comecei a ver as pessoas começando a fazerem os conteúdos. E eu não olhava, assim, pra aquelas pessoas. Eu vi um conteúdo amador, assim, dava pra ver que a pessoa foi a primeira vez que ela pegou pra gravar. Uhum. E eu via, eu ficava, tipo, achava tão legal, falava que bacana. A pessoa começou, ela devia tá com vergonha pra caramba, mas olha que coragem. Aí eu falei, nossa, talvez as pessoas pensem isso de mim também. Comecei a fazer. Comecei a fazer. No primeiro, eu lia o roteiro, né? Eu construía todo um roteiro, fazia, ficava lendo. Aí eu ficava olhando pra câmera, não dava certo. Aí eu tinha que meio que memorizar. Aí falava errado, voltava 3 horas pra gravar um vídeo de 10 segundos. Mas você vai construindo e se perdendo. É tudo aquilo, né? Antes de ser fácil, tudo é difícil. Então, as coisas começaram assim também. Era muito difícil gravar um conteúdo. Era muito difícil você falar para um público que você nem sabe se vai gostar do que você tá falando, de como você tá falando. É muito difícil. Só que quando você vê um pequeno resultado que seja aquela pessoa que você queria que tivesse visto esse conteúdo, curtiu o seu conteúdo, ou quando você vê que outra pessoa, através disso que você falou, se conectou com você, você entende que eu tô plantando alguma coisa aqui. Eu preciso começar daqui. E se eu não começar aqui, se as pessoas não me verem, se as pessoas não me ouvirem, não me entenderem, não me enxergarem, tanto faz se eu sou boa ou se eu não sou no que eu faço. Tanto faz, as pessoas não vão saber disso. Então, se eu não pegar e falar pra essa pessoa, olha aqui, eu sou boa nisso, nisso e nisso. Faz aqui comigo porque é assim, assim, assado. As pessoas não vão nem saber. Eu vou ficar fazendo o quê? Entregando cartãozinho na cidade? Não funciona assim. Mas é um destrave que a gente vai construindo. Você lembra? O primeiro vídeo que você viu meu ali era um vídeo. Não tava tão bom. Hoje os vídeos já são melhores. Já tá um conteúdo. Eu não preciso ficar escrevendo roteiro. Eu preciso entender o assunto. Às vezes preciso 3, 4 vezes gravar a mesma coisa. Sim. Mas tá tudo bem também. Mas isso é normal. Isso Isso é acontece normal, com todos exatamente. nós. Agora, uma coisa que eu tô tentando muito, que pra mim é mais difícil, é gravar stories, assim. É uma coisa que eu queria ter, é criar uma proximidade um pouquinho maior, uma naturalidade com isso. De gravar stories, mas é o dia a dia. Olha aqui, gente, porque tem tanta coisa bacana que a gente quer mostrar de dentro do escritório. Às vezes, não é nem pro empresário, mas pros contadores que estão começando. Sair da faculdade e agora? Como eu monto meu escritório? O que eu preciso? Que foi aí que a gente criou o Contador Sem Dor. Pra ajudar quem tá começando e quem tá no escritório tradicional que quer fazer essa transformação. Aí a gente criou o Contador Sem Dor. Então, a gente fez isso, deu certo. Por que a gente não ajuda essas pessoas? Aí a gente começou a vir por esse viés. Pô. Que é... E você pensa no canal no YouTube? Penso, mas ainda é muita coisa pra incluir. Mas eu penso. Você fala que dar conta de tudo talvez seja o desafio. Exatamente. É muita coisa pra incluir, porque hoje, os momentos que eu gravo os vídeos pro Instagram são os momentos que o marketing ali, que hoje a gente tem uma pessoa de marketing ali dentro, marketing comercial, que ainda é a mesma pessoa. A gente tem uma pessoa ali que ela vai me dando os toques, falando, olha, eu acho interessante você falar sobre isso aqui, você grava isso pra mim? Eu preciso de 3 conteúdos, preciso de 3 vídeos pro Contador Sem Dor, 3 vídeos pro Contábil Cômodo. Então, a gente faz, eu planejo na minha agenda e gravo. Só que logo eu quero treinar uma pessoa pro financeiro pra daí eu poder sair do financeiro e poder fazer uma outra coisa. Só que ainda pra mim eu gosto muito dessa parte. Então ainda eu tô mudando muita coisa ali pra quando eu treinar uma pessoa, ela já começar a fazer tudo automatizado, tudo muito mais fácil, sabe? Então é o que eu tô construindo. Bom, é porque eu vejo assim, depois de fazer o podcast com você, eu tenho uma certeza. O seu lugar é o YouTube. Porque, diferentemente do Instagram, e não que você não tenha que fazer Instagram, óbvio que sim, né?
Mas, diferentemente do Instagram, você tem uma limitação daquilo que você tem capacidade de entregar. E o YouTube você não tem essa limitação. Não tem, sim. Você tem uma narrativa bem completa Uhum. para você poder entregar um conteúdo, para você entregar um pensamento, para você entregar um storytelling que vai ajudar outros jovens empreendedores. Sim. Só que você precisa ter mais espaço, precisa ter um momento onde você tem um tempo maior de conexão, entendeu? Uhum. Para que você possa trabalhar essa narrativa, para que você possa realmente entregar esse conteúdo. E num vídeo, por exemplo, às vezes de 1 minuto, no máximo ali 1 minuto e meio, é pouco tempo. É pouco tempo. Com certeza. É pouco tempo. Eu quero muito. É um destrave que eu vou precisar ter, né? Porque é igual vir aqui hoje. Você viu como é que eu tava. Eu tava com a mão suando ali, nervosa. Mas é o que eu te falei. Quando eu começo a falar, a conversar, pra mim isso é um bate-papo. A gente tá conversando. Que foi como eu comecei a gravar os vídeos. Então, vou construir isso. Vou construir isso. Basicamente, você só vai expor aquilo que você pensa falando diretamente para um público dentro do YouTube. Uhum. No sentido assim, tipo, você vai olhar para sua câmera e você vai começar a contar. Contar a sua experiência, contar o que você está vivenciando, contar uma situação que aconteceu com um cliente. Você simplesmente vai contar para o seu público. Você vai ganhar uma intimidade muito grande com o público, entendeu? Uhum. Era isso, um pouco menos completo, vamos dizer assim. Era isso que eu tava pensando em começar a fazer no Stories. Porque eu vejo que, pelo menos pelo meu pessoal, tem uma galera muito jovem que me segue, só que também tem uma galera da contabilidade tradicional mesmo que me segue, que eu posto algumas coisas que fica, poxa, como vocês fizeram isso? Ai, que bacana. Então, eu acho que se eu conseguisse abrir um pouco mais isso nos Stories, eu ia atingir melhor. Então, é uma construção que eu tô tentando fazer de criar essa aproximação, que é o que eu ainda tenho, porque pelo menos você postar um Reels ali, você fazer esse vídeo, você postou, acabou, tudo bem. Quando você posta um Stories, aí você já gera um engajamento. Eu acho que o engajamento, ele é mais forte. Sim, mas a gente tá falando de algo que ela é muito, que tem um tempo de vida muito curto, entendeu? Uhum. Sim. No YouTube ele vai ficar ali. É por isso que eu queria começar pelo Stories, até por isso. No YouTube ele vai ficar ali, né? Exatamente. A Sim. gente tem, por exemplo, o vídeo que é posicionado para jovem empreendedor, que tem 400 mil visualizações no nosso canal, do YouTube da Tactus. Entendeu? Por que tanta gente assiste? E por tanto tempo essas pessoas estão assistindo um vídeo longo, Uhum. que foi gravado numa outra situação. Eu gravei esse vídeo, quando eu gravei esse vídeo, eu gravei com uma câmerazinha GoPro, pra você ter uma ideia, tipo assim. Coisa que eu usava, sei lá, o vídeo deve ter uns 6 anos, Uhum. entendeu? E até hoje pega views. Pega views. Porque as pessoas pesquisam, né? As pessoas pesquisam. Exatamente. Já o Stories, ele é aquilo que vai acontecer nas 24 horas. Então você tem ali um alcance muito pequeno de Uhum. tempo para algo que pode ser muito mais relevante, né? Relevante. E um vídeo você consegue transpor a barreira, né, das pessoas que não estão assinantes do canal e que acabam encontrando esse vídeo porque buscaram uma palavra-chave e encontraram o vídeo. E as pessoas acabam se conectando com você e elas têm condições, por exemplo, de ter um nível de transformação melhor, porque você tem um aprofundamento melhor nas dores da pessoa, Sim. entendeu? Sim. Os stories, você fala para sua audiência, você fala para o seu público. Pra quem já tá lá te vendo. Para quem já está te vendo, para quem já te conhece, para quem já te segue. Sim. Então, a capacidade de você conseguir atrair novos públicos através dos stories é muito pequena. Uhum. Para você fazer isso, você tem que trabalhar isso dentro do Reels, né? Sim. E aí você consegue, através de níveis de compartilhamento, conseguir atingir outros públicos. Na verdade, a gente tem que trabalhar tudo. Tem que. Porque tudo faz parte de um processo, né, de complementariedade. Sim. Então, as redes sociais hoje, elas se complementariam, né? Então, você tem um TikTok que ele compete e não compete com o Instagram, porque você tem um público que é diferente, entendeu? Uhum. E se você só ficar presa em produzir um formato de conteúdo, você vai ficar presa naquele Limitado. formato limitado daquilo que você faz. Só que o YouTube, ele não tem um competidor direto. Uhum. Entendeu? Todas as demais iniciativas que nós temos, elas não conseguiram evoluir como o Alcançar YouTube nesse foi. nível, sim. Então, o YouTube é imbatível do ponto de vista, por exemplo, de pesquisa orgânica, entendeu? Sim. Por quê? Porque ele se faz valer do Google nas pesquisas. Uhum.
Então, quando você tem um vídeo, por exemplo, o seu vídeo ele vai ser posicionado não somente na pesquisa do próprio vídeo, dentro do próprio YouTube, mas também dentro da pesquisa do próprio Google. Uhum. E aí, consequentemente, você tem uma chance desse conteúdo Maior. ser visualizado por muito mais pessoas, A né? distribuição, ela Já no chega... Instagram, você não tem essa questão de as pessoas buscarem um conteúdo no Instagram, entendeu? Sim. As pessoas, Uhum. elas vão assistir o vídeo que aparece para elas como indicação. Uhum. E isso é determinado pelo algoritmo. E nem sempre a gente consegue fazer com que o algoritmo faça uma indicação do nosso vídeo. Na maior parte das vezes a Entendo gente não isso. consegue, entendeu? Sim. Não, o YouTube... Acho que é o próximo passo, então. Uhum. YouTube. Ó, esse aqui foi o meu destrave, hein? Pois é. Nunca falei tanto tempo na frente das E, câmeras. e com tanta facilidade. Ah, que bom. Que bom que você acha. E o que você deixaria, assim, para outros jovens empreendedores, né? Que também querem começar o escritório, querem evoluir, querem também construir uma carreira dentro da contabilidade. O que deu certo pra mim, que é o que eu falaria pra todo mundo fazer, é dar o primeiro passo. O primeiro que seja, não olhar pro todo, porque às vezes a gente olha pra caminhada inteira e a gente fica com um medo paralisante. E esse medo paralisante que impede muito empresário foda de nascer. Então, é dar o primeiro passo. Sem olhar, assim, pra todo o caminho. Dá o primeiro passo, depois a gente planeja. E ache um mentor, ache alguém que para se inspirar, para te auxiliar, porque a gente não consegue olhar para todos os lados o tempo inteiro. Então a gente precisa estar próximo de pessoas que estão olhando para coisas que a gente não tá olhando. Sabe? É visão de águia, ter aquilo de a gente consegue olhar até aqui, isso aqui, o que para trás. A gente precisa dessas pessoas. Então parceria. A gente tem muita parceria. Assim, eu não teria chegado até aqui se não fossem por parcerias. Então, achem pessoas que estão olhando para onde você não está olhando. E dá o primeiro passo. Porque a partir daí, quando você dá o primeiro passo, você faz uma movimentação em tudo. Na sua empresa, na sua vida. Mas você tem que começar. Você tem que começar. Então, isso é uma coisa muito importante. E façam ciências contábeis. É muito bacana. Gente, ciências contábeis é humanas, são pessoas, não é sobre números, são sobre pessoas. A gente tá mexendo com a economia do país, tá aqui nas nossas mãos. Vocês sabem quanto é importante, gente. A gente tá mexendo com registro de pessoas, a gente tá registrando pessoas, a gente tá mexendo com o primeiro emprego daquela pessoa, a gente tá mexendo com a primeira empresa daquela pessoa, a gente tá criando história, a gente tá criando herança, a gente tá mexendo com coisas incríveis. A gente tem que ter essa noção de que é incrível. Contabilidade é incrível. E isso as pessoas perderam um pouco isso, eu acho. Teve uma época que a contabilidade era a profissão. Hoje parece que a contabilidade não é, mas a contabilidade é a profissão. O que não é contabilidade é serviço de robô. Deixa para um robô fazer o que é serviço de robô. Mas pega o resto. O robô, ele não tem uma visão estratégica. Ele não pode olhar para você e falar, olha, se você fizer isso daqui, a chance de dar certo vai ser isso. Sabe? Cria isso. A gente tem que se apaixonar mais por esse mundo. Tem muita coisa bacana. É isso aí. Galera. Simplesmente eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês. A Isa manda muito bem. Olha, manda muito bem mesmo. E eu quero aproveitar esse momento aqui para deixar para você o incentivo de você buscar seus objetivos, de você construir ali a sua jornada para você alcançar os seus sonhos. Não importa se você é jovem, o que importa é quão você consegue avançar na sua maturidade profissional, quão você consegue construir cada etapa do seu processo. Ela pegou um desafio incrível, né, e muito complexo, que é uma empresa familiar, convencer mudanças dessa empresa, pivotar o negócio, aprender coisas novas, tudo junto ao mesmo tempo. E com apenas 22 anos. E tá aqui, sentada aqui comigo, nesse podcast, para a gente poder levar conteúdo para vocês. Então, se a Isa conseguiu, você também consegue. E eu não tenho dúvida nenhuma de que ela vai muito longe. Da mesma forma também que vocês também podem ir muito longe. Muito longe. E vou fazer o meu pitch aqui. Claro. Gente, o Contador Sem Dor
veio aí para ajudar os contadores que estão começando, não sabem por onde começar. A gente criou um hub de materiais incríveis para sua contabilidade mudar de jogo. Então, a gente tem ali modelo de onboarding, a gente tem ali modelo de propostas irrecusáveis, a gente tem ali checklists e todos os processos que funcionaram dentro do nosso escritório, desde quando um cliente entra na sua empresa, como mandar aquele primeiro e-mail, como encantar aquele cliente. A gente criou tudo, robô de WhatsApp, o que ele vai falar, como não perder essa venda. A gente tem tudo que deu certo para o nosso escritório, a gente disponibiliza também para os contadores. Então, tem ajudado muita gente e a gente fica muito feliz com isso. Então, o Contador Sem Dor tá aí para ajudar também. É isso aí. Com isso, a gente acaba finalizando aqui nosso podcast. Quero deixar aqui meus agradecimentos, Obrigada. tá? E muito orgulho de você. Muito obrigada. Tá bom? Ai. Tamo junto nessa. Muito obrigado e até o próximo podcast.